O milionário fica em choque ao ver mendigo negro salvar sua filha e somente então age. Diego estava sentado num banco gasto do parque, a mão encostada à testa, o olhar vagueando, meio perdido, meio cínico, enquanto sua filha Sofia gargalhava feliz a alguns metros de distância, mergulhada na inocência da infância. A grama molhada, o céu cinza e o banco áspero sob ele pareciam ecos distantes da vida que ele tinha acabado de perder. Dinheiro, fama, luxo, tudo fugiu rápido demais. E ele ali, com o terno amarrotado, o olhar pesado, vendo aquele mundo aparentemente simples e, para ele, baixo, rodar sem a perna que o sustentava. Ele observava os passantes, homens e mulheres que lutavam dia após dia com suas dificuldades. Uma mulher puxava um carrinho velho, cheio de sacolas. Um senhor remendava um tênis no canto. Diego sentia um nó grosso na garganta, mas não por compaixão. Era desprezo escancarado, peito carregado de amargura, com aquele vozeirão interno que dizia: eles escolhem. Ninguém sabia se corria ou observava. Apenas Diego sentia o medo de uma dor que não sabia nomear. A máscara do homem escondia mais que o rosto. Escondia o medo de Diego, a promessa de um pesadelo vívido demais. Foi quando uma sombra se destacou. Samuel, um mendigo negro, sujo e franzino, que observava tudo a poucos metros. Seu olhar tranquilo, quase sábio, cruzou com o de Diego. Um momento elétrico, uma conexão que ele não esperava nem queria. Com uma coragem que parecia brotar do nada, Samuel partiu num disparo. Seu corpo desacostumado à velocidade parecia voar pelo parque, desviando da multidão como se fosse do próprio lugar escuro de onde quase ninguém sai. Diego ficou paralisado, sem reação. Era absurdo, era inacreditável. Um mendigo, a última pessoa em quem ele jamais confiaria, havia sacado sua filha das mãos daquele homem mascarado. Os rostos ao redor começaram a murmurar. Olha ali. É sério isso? Nunca imaginei. Mas Diego, o que ele sentiu? Confusão, raiva, choque, um nó no peito que se desfazia, dando lugar a uma fagulha que há muito não sentia. Esperança. Enquanto Samuel manobrava a situação com uma mistura de destreza e determinação, Diego se viu obrigado a seguir. Sem planos, sem aliados, apenas aquele homem que surgiu do nada, mais sombra do que gente, para salvá-lo do desespero. E então, numa reviravolta ainda maior, as palavras de Samuel começaram a abrir brechas em sua memória. Segredos antigos, conexões inesperadas e perguntas que Diego nem sabia que devia fazer começaram a surgir, do passado obscuro de ambos. O pior? O sequestro não estava tão distante quanto parecia. Estava mais perto, muito mais perto do que Diego poderia imaginar. E no meio dessa confusão, o celular dele tocou. O som cortante naquele instante parecia um sinal impossível de ignorar. Uma voz desconhecida do outro lado trouxe uma pista que feria o coração e que deixava claro: não havia mais volta. O que Diego faria? Até onde iria para salvar Sofia? E mais importante, qual seria o preço dessa decisão? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Diego estava paralisado, a mente girando como um carrossel infernal. Uma figura inesperada, um mendigo, seu único salvador. Ele não sabia o que sentir: esperança, gratidão e, ao mesmo tempo, uma estranha culpa por ter olhado para Samuel com desprezo antes.
Mas agora não havia tempo para reflexões profundas. Sua filha estava em perigo, e Samuel lutava. O homem mascarado se debatia. Sua força se opunha à determinação de Samuel. Um silêncio tenso tomou conta do parque. Pessoas assistiam, algumas com os olhos arregalados, outras a murmurar, sem saber se deviam intervir. Diego não as via. Ele só podia ver a cena diante dele, sua filha com lágrimas escorrendo pelo rosto, e aquele homem desesperado, tentando salvar a inocência que lhe era tão cara. Foi nesse instante que o celular de Diego tocou novamente, cortando o ar pesado com um som estridente. Ele hesitou, olhando para o aparelho. E se fosse uma ligação de ajuda? Uma chance de resolver tudo. Mas a cena diante dele era mais importante. Ele não podia se distrair. Mas quando olhou para o celular, uma mensagem apareceu na tela. Não era um número que ele conhecia. Havia apenas uma frase. Você precisa saber a verdade sobre sua filha. Um frio percorreu sua espinha. Ele queria ignorar, mas a curiosidade o puxou para o canto mais sombrio de sua mente. Que verdade? O que poderia ser mais horrível do que sua filha ser sequestrada? O coração de Diego acelerou. Qualquer dúvida que ele tivesse sobre a mensagem se esvaiu quando ouviu um grito penetrante vindo do parquinho. Olhando apressado, viu o homem mascarado desferir um golpe contra Samuel, fazendo-o cair no chão. A multidão pareceu reagir, mas Diego estava paralisado, confuso. Samuel, mesmo no chão, tentou se levantar. Sua determinação não havia desaparecido. E foi nesse momento que o homem mascarado fez um movimento inesperado. Ele retirou a máscara, revelando um rosto que Diego nunca esqueceu. Era seu irmão, Miguel, alguém que ele não via há anos. O choque foi como um tapa na cara. Você! Diego exclamou, o nó na garganta mais apertado do que nunca. Por que seu irmão estava ali? O que ele queria? Miguel olhou ao redor e um sorriso cruel surgiu em seus lábios. Você não sabe de nada, irmão. Essa menina não é só sua filha. As palavras de Miguel ecoaram como um trovão, cortando a alegria e a esperança que havia surgido segundos antes. A multidão silenciou, e todos os olhares voltaram-se para Diego, que se sentia como um peixe fora d'água. O que você está dizendo? Ele questionou, a voz tremendo. Miguel deu um passo à frente, embora a raiva e a mágoa transbordassem. A vida que você leva é baseada em mentiras. Sofia, ela tem mais laços com o nosso passado do que você imagina. Diego se sentiu tonto. As palavras de Miguel soavam como um veneno em sua mente. O que ele queria dizer? Como sua filha, a luz de sua vida, poderia estar ligada a um passado obscuro? O medo pegou de jeito, paralisando-o, fazendo-o clamar por respostas. Onde estava a verdade? O que era real? Samuel começou a se levantar, mas Diego estava longe de ouvir os apelos de urgência ao seu redor. A dor da revelação sufocava. Ele só conseguia pensar em Sofia e nas consequências da revelação de Miguel. E no meio dessa confusão, o celular de Diego vibrou mais uma vez. Olhando para a tela, ele viu uma nova mensagem. E esta, definitivamente, era a última gota. Se você quiser saber a verdade, venha ao antigo armazém às 3 da tarde. O tempo parecia congelar. O que faria agora? O que queriam dele? O peso da escolha se tornou insuportável e a angústia o consumia. Diego respirou fundo. A verdade estava prestes a explodir em sua vida, e ele teria que enfrentar o pior. Que tipo de pai ele era se não lutasse pelo que acreditava ser certo? Um labirinto de incerteza o aguardava, mas uma coisa ele sabia: nada mais seria como antes. Diego estava paralisado, a mente rodando em desespero. A revelação de Miguel cortou seu coração como um fio afiado. A vida que você leva é baseada em mentiras. As palavras ecoavam em sua cabeça, cada sílaba um peso, uma responsabilização. E ainda assim, ao olhar para Sofia e Samuel lutando, ele sabia que precisava agir. Para! Gritou Diego.
finalmente conseguindo articular palavras. A multidão olhou, confusa, mas o peso do que Miguel disse o deixara surdo ao que vinha. O que você quer dizer com isso, Miguel? O homem mascarado, Miguel, olhou com um sorriso sarcástico. Você realmente não conseguiu ver até agora? Você está preso em uma mentira que eu ajudei a criar. Ele se aproximou, o olhar desafiador. Foi para te proteger, Diego. Para proteger a Sofia. A menos de 1 metro de distância, Samuel se levantou, ofegante, mas pronto para continuar a batalha. As coisas estavam em um ponto de ebulição. Deixe a garota em paz! Mas Miguel apenas acenou. Ela não é apenas uma menina, Samuel. Ela é a chave. O grupo girou ao redor deles, os vizinhos em murmúrios, sem entender o que estava acontecendo. Cada palavra que Miguel proferia parecia transformar o ar em veneno. Que chave? Que história é essa? A voz de Diego tremia, mas seu olhar estava firme. O suor escorreu pela sua têmpora. A tensão o empurrava para frente. Miguel respirou fundo. Sofia é a ligação entre vocês dois. Os dois precisam saber a verdade sobre o que aconteceu. Ele apontou para Samuel e Diego sentiu um golpe de dor no peito ao perceber que a verdade poderia estar mais próxima do que imaginava. Samuel, agora em pé, encarava Miguel com determinação. Não tem mais como fugir. Se você não a liberar, eu... Foi interrompido por um movimento brusco. Naquele instante, um carro preto acelerou em alta velocidade pela rua, derrapando na curva com barulho de pneus arrastando. O coração de Diego disparou. O que estava acontecendo? Mas a cena se desenrolava rápido demais. O veículo parou abruptamente. A porta se abriu e uma figura vestida de preto saiu de dentro. A expressão autoritária e ameaçadora fez todos se calarem. Os murmúrios cessaram. O espectador ficou em estado de choque. O homem caminhava em direção a Miguel com uma confiança sinistra. Precisamos conversar, ele disse em um tom que não permitia respostas. Miguel ficou rígido. A raiva deixou seu rosto pálido. O homem de preto se virou para Diego. E você também. Hora de descobrir o que realmente está por trás de tudo isso. A confusão se espalhou como um incêndio. Samuel fez um movimento, como se estivesse se preparando para proteger Sofia. Mas nesse momento a criança, que havia estado mais quieta, olhou nos olhos de Diego com uma calma desconcertante. Pai, eu sei quem ele é. Apenas as palavras dela ecoaram, deixando todos boquiabertos. Samuel se virou, surpreso. Miguel rangeu os dentes, bem ciente do poder das palavras de Sofia. Diego olhou para a filha, seus olhos se estreitando. O que você sabe, filha? Ela respirou fundo. Ele não é quem você pensa que é. Antes que alguém pudesse reagir, o homem de preto se inclinou para sussurrar algo ao ouvido de Miguel. A expressão de Miguel mudou. O que quer que tivesse sido dito cortou a tensão como uma faca. Que havia entre eles? O que mais estava escondido? Diego sentiu a necessidade de saber a verdade, como se sua própria vida dependesse disso. O mundo dele estava desmoronando, e ele não sabia em quem confiar. Só sabia que o tempo estava se esgotando. Precisamos ir, disse o homem. Agora. A tensão tomou conta novamente, e o coração de Diego disparou. A verdade que ele buscava parecia mais distante do que nunca. A pergunta que ecoava era: o que realmente estavam escondendo dele? E mais importante, quem era a Sofia que ele achava que conhecia? Diego ficou congelado, a mente fervilhando. As palavras de Miguel faziam ecoar em sua cabeça como bombas. Você não sabe de nada, irmão. Sofia não é só sua filha. E então, a presença desse homem de preto, surgindo como uma sombra ameaçadora, apenas intensificava a confusão. Agora não apenas o passado estava se desvelando, mas o futuro parecia prestes a despedaçar. O homem de preto avançou, e todos recuaram, como se a energia da sua presença os afastasse. Você, ele apontou para Miguel. Temos uma situação. Não podemos esperar mais. Miguel parecia hesitar por um instante, mas a raiva rapidamente tomou conta. Você não entende. Não pode levar.
Mas a preocupação em seu tom foi rapidamente abafada pela expressão firme do homem de preto. As palavras de Sofia cortaram o ar e um silêncio tenso se instalou. O que ela quis dizer? O que ela sabia? O olhar dela, sereno e confiante, fez Diego sentir um tremor na espinha. Ela não era uma menininha indefesa, mas alguém que guardava segredos profundos. Pai, eu sei através das histórias que me contaram. As palavras dela causaram um abalo na multidão. Miguel é o tio que você não conhece. O ar ficou pesado. Diego piscou sem conseguir processar. O que você está dizendo, Sofia? Os olhos dela brilhavam, mas havia uma tristeza profunda contida. Ele não só é seu irmão, mas parte de algo muito maior. E a verdadeira ligação entre nós é nossa mãe. Miguel deu um passo para trás, o rosto pálido. Chega, Sofia, não fale mais nada. Mas era tarde demais. A revelação estava derrubando as barreiras, e Diego sentia como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Ela tem razão, disse o homem de preto, agora olhando diretamente para Diego. Você precisa saber que sua mãe fez escolhas difíceis. Sandra não era apenas uma mulher comum. Ela estava envolvida em algo maior, envolvendo você e Miguel. A multidão começou a murmurar. O que está acontecendo? O que eles estão escondendo? Quem é essa mulher? Diego estava em choque. Os olhos de Miguel estavam cheios de desespero, enquanto ele olhava para o homem de preto. Você não pode deixar que ele descubra a verdade, não agora. É tarde demais. O homem de preto sorriu, mas não era um sorriso que trazia alívio. Balançou a cabeça, como se estivesse sentindo o peso de uma verdade secreta que finalmente estava prestes a ver a luz. Ele precisa entender tudo, e a única maneira de fazer isso é confrontá-lo com o que você não teve coragem de enfrentar. Uma transferência de poder. Diego percebeu que estava no centro de um conflito que ultrapassava sua compreensão. Tudo o que ele pensava saber, tudo o que acreditava sobre sua vida e sobre Sofia, estava desmoronando. Daniel, um dos observadores, gritou. Ei, o que está acontecendo aqui? Mas foi ignorado. O foco estava no Deus central, e a tensão ficou palpável. Você vai se arrepender disso, gritou Miguel, sua voz cheia de pânico e raiva. O homem de preto apenas deu um passo para frente, como se estivesse prestes a revelar o último segredo. Naquele momento, Diego sentiu que algo grande estava prestes a acontecer. Que tipo de verdade estava prestes a desdobrar-se diante dele? O que mais eles estavam escondendo? Sofia olhou para Diego com um misto de preocupação e determinação. Você precisa se preparar, pai. O que quer que aconteça agora será a escolha que mudará tudo. E com aquelas palavras, o silêncio se intensificou à sua volta. Neste instante, um carro se aproximou, parando em um arranque. A porta se abriu, revelando uma figura familiar. Era Sandra, sua mãe, coberta de cicatrizes, mas viva. A multidão estremeceu. A expectativa se transformou em um grito coletivo. Diego, eu voltei para você! A voz dela ecoou, cortando a tensão como uma lâmina. A verdade finalmente revelada. E a pergunta que pairava no ar era: o que ela traria consigo? Ficou congelado, a mente girando em meio à revelação. Sua mãe Sandra, em pé ali, como uma espectadora de seu próprio pesadelo. A multidão a observava, os rostos em choque, as bocas abertas em surpresa. Ele quase não conseguia processar a visão. A mulher que ele acreditava estar morta, agora diante dele, como se o tempo nunca tivesse passado. Eu voltei para você. As palavras de Sandra ecoaram como um eco distante. Uma promessa de proteção que parecia não ter sido cumprida. Miguel, que até então parecia tão controlado, agora exibia um misto de raiva e desespero. Você não devia estar aqui, Sandra. Sua voz estava tingida de um medo profundo. Isso não é seguro. Mas o que isso significava? Diego sentiu um turbilhão de emoções. Uma parte dele queria correr e abraçar a mãe,
mas outra parte lutava contra a confusão que surgia. Mãe, o que está acontecendo? A pergunta saiu como um grito de dentro de sua alma. Eu tô aqui para explicar. Sandra começou, mas não teve tempo de continuar. O homem de preto, com uma calma imperturbável, interveio. Chega! Sua voz era uma lâmina cortante. Não temos tempo. Precisamos agir agora. Ele se virou para Sandra, um olhar intenso. Você sabe que eles não vão parar até que tudo termine. Diego sentiu um frio na espinha. Que tipo de ameaça era essa? As peças do quebra-cabeça estavam se movendo, mas ele ainda não conseguia ver a imagem completa. Murmúrios começaram a surgir entre os observadores. As pessoas se afastavam, nervosas. O que está acontecendo? Quem quer levar a menina? Por que ela voltou agora? O clima era tenso. Sandra respirou fundo, seu olhar em Diego. A verdade é complicada, filho. Sua vida inteira foi uma mentira, e eu fiz o que pude para te proteger. Mas agora precisamos encarar isso de frente. Miguel deu um passo adiante. Se você contar a verdade, tudo o que fizemos será exposto. Você não pode colocar a vida dele em risco novamente. E o que você sabe sobre risco? Gritou Sandra, a voz elevada, o desespero transparecendo. Em um movimento rápido e inesperado, ela se virou para Diego. Eles têm um alvo em você, uma razão para querer saber onde você está. O que você está dizendo? Diego estava cada vez mais confuso. Quem são eles? Antes que ela pudesse responder, o homem de preto se aproximou e, com um movimento surpresa, agarrou Miguel pelo braço. Você pode ser um problema. Sua prioridade era proteger a informação, mas agora você está se colocando em perigo. Um peso parecia ter caído sobre os ombros de Diego. Miguel, seu irmão? Um aliado ou um traidor? No meio da confusão, Sofia se aproximou, seus olhos grandes e assustados. Pai, eu vi algo no carro. Eles estavam vindo por nós. Sua voz era apenas um sussurro, quase inaudível. Quem estava vindo, filha? A pressão estava crescendo, e Diego sentiu a ansiedade crescer. Mas nesse momento, um estrondo cortou o ar. O carro preto que havia chegado derrapou na calçada e do veículo surgiram figuras encapuzadas. O grupo ficou em alerta e os olhares se tornaram sombrios. A situação escalava em um mergulho inesperado e perigoso. Fugir, agora! Gritou o homem de preto, a determinação em seu olhar. Todo o caos se desenrolou rapidamente. Miguel, Sandra e Sofia estavam juntos, enquanto Diego se sentia preso, completamente paralisado. A multidão agora havia desaparecido e as vozes tinham sumido, substituídas por gritos e caos. O que era segurança agora se tornava uma armadilha mortal. No meio daquela confusão, Diego viu uma cena que fez seu coração parar. Miguel olhou para o homem de preto e, em um instante, o traiu, empurrando-o para o lado. Vá, eu não deixarei que você leve minha família. Miguel estava sozinho na luta, uma expressão de desespero e bravura. E nesse momento, o último fio de lealdade entre eles pareceu se romper para sempre. Com tudo acontecendo, a revelação de Sofia de que Miguel era seu tio tornou-se uma verdade inquietante, dando a entender que a traição estava mais perto do que ele pensava. Que laços de sangue estavam prestes a se desdobrar em algo mais sombrio. E como se o universo estivesse em perfeita sincronia, o carro preto agora avançava com força em direção a eles. O motor rugindo como um monstro prestes a devorar tudo. O que Diego faria? Ele tinha que decidir rapidamente. Qual seria o preço da verdade em uma batalha em que a linha entre amigo e inimigo estava se tornando perigosamente tênue? Diego ficou congelado, a mente fervilhando. Sua mãe, Sandra, em pé diante dele. Tudo o que achava que sabia desmoronando. A tensão no ar era palpável. Miguel, o irmão que tinha sido uma sombra em sua vida, tremia. Era hora de enfrentar a verdade. Mas o peso dela quase o derrubava. Diego, por favor. Sandra gritou, a voz saindo aguda. Não podemos ficar aqui. Eles estão vindo. As palavras dela foram como um curtíssimo fio de esperança em meio ao caos. O carro preto se aproximava, e o motor rugindo mais alto que os sussurros apavorados da multidão.
Miguel parecia ter esquecido a raiva por um momento e olhava para o carro como se tivesse visto um fantasma. O homem de preto estava tenso, as mãos prontas, pronto para agir. "Tranque a porta!" Miguel gritou, tentando manter sua voz firme. Mas Diego percebeu, não havia como escapar. O tempo parecia se estender, uma eternidade dentro de cada segundo. Sandra deu um passo à frente, a figura dela tátil e intensa. "Se você não me ouvir, Diego, tudo o que você ama estará em perigo." O tom dela era de urgência, de uma mãe que sabia que o relógio estava sendo repleto de chamas. A multidão estava paralisada, os olhos fixos na cena, como se fossem espectadores de um filme de terror. "Quem são eles?" Alguém na plateia perguntou, mas ninguém tinha as respostas. E então, um estalo, algo que cortou o ar, ecoando como um tiro. O som ressoou em Diego, fazendo seu estômago revirar. Ele olhou para o carro. A porta se abriu, e de dentro, uma figura familiar saiu. Um garoto. Não, um homem, com um olhar vazio e desespero escrito no rosto. "Lucas!" gritou Diego, sem acreditar no que via. O melhor amigo que ele pensava ter perdido anos atrás estava diante dele. A última vez que o havia visto, Lucas estava misturado à bruma da noite, desaparecendo em sua própria tempestade pessoal. A vida deles, entrelaçada de esperanças e sonhos, agora se chocava com aquele momento. "Eu não podia ficar longe, Diego", Lucas disse, a voz embargada. Ele se virou, encarando as figuras encapuzadas que avançavam. "Eles sabem. Eles sempre souberam." O pânico era claro em sua fala. Diego sentiu uma onda de sentimentos catastróficos. Como ele havia se envolvido nisso? O que seus amigos tinham em comum que estava prestes a desvelar-se de forma tão dramática? E mais importante, que segredos estavam enterrados nas palavras de Lucas? "Lucas, o que você quer dizer com isso?" A confusão tomou conta de Diego. "O que acontece agora?" "Você precisa acreditar em mim", Lucas implorou, mas antes que pudesse terminar, um dos capangas encapuzados se adiantou, colocando a mão em seu peito. Silêncio. O choque no olhar de Diego era inegável. Um amigo, alguém que partilhava os mesmos sonhos, agora transformara-se em um desconhecido. E a confiança era uma fraqueza perigosa. "Vamos, nós precisamos." Lucas começou, mas o tom da sua fala se interrompeu com a risada sardônica do homem de preto. "Você realmente pensou que poderia escapar, não é, Lucas? O jogo já começou, e você, infeliz, não é mais uma peça do tabuleiro." Miguel olhou para Diego, um olhar que misturava culpa e revelação. "Ele não é quem você pensa que é." "Ninguém aqui é." A raiva na voz de Miguel reverberou na mente de Diego. Sofia, ainda com a mão segurando a dele, olhou para os dois e com uma calma desconcertante sussurrou: "Vocês precisam confiar uns nos outros. Isso é maior do que nós." O carro avançava rapidamente, e uma nova revelação tomada por uma sombra pairava sobre todos. O que Vlad tinha a ver com isso? O ceifador estava prestes a chegar, e com ele, uma tempestade de verdades, reverberando em direções que Diego nunca poderia imaginar. "Diego, você é a chave." A voz de Lucas se elevou e a tensão pulou como um foguete prestes a explodir. "O destino de todos nós depende de você." "Esperem, o que você está dizendo?" A palavra escapuliu da boca de Diego, mas o eco de sua própria dúvida pairava no ar. O que ele estava prestes a descobrir mudaria tudo. E enquanto o carro se aproximava, uma nova verdade começou a se desenhar diante dele, como um quadro aterrorizante. O que realmente estava em jogo? A linha entre amigo e inimigo começava a se embaralhar, e com isso a urgência crescia. O destino de todos estava em suas mãos, mas em qual direção ele escolheria seguir? A escolha poderia de fato mudar suas vidas para sempre. Diego estava paralisado, a mente fervilhando. Sua mãe, Sandra, em pé diante dele, tudo o que achava que sabia desmoronando. A tensão no ar era palpável.
Miguel, o irmão que tinha sido uma sombra em sua vida, tremia. Era hora de enfrentar a verdade, mas o peso dela quase o derrubava. Diego, por favor! Sandra gritou, a voz saindo aguda. Não podemos ficar aqui. Eles estão vindo! As palavras dela foram como um curtíssimo fio de esperança em meio ao caos. O carro preto se aproximava, e o motor rugindo mais alto que os sussurros apavorados da multidão. Miguel parecia ter esquecido a raiva por um momento e olhava para o carro como se tivesse visto um fantasma. O homem de preto estava tenso, as mãos prontas, pronto para agir. "Tranque a porta!" Miguel gritou, tentando manter sua voz firme. Mas Diego percebeu, não havia como escapar. O tempo parecia se estender, uma eternidade dentro de cada segundo. Sandra deu um passo à frente, a figura dela tátil e intensa. "Se você não me ouvir, Diego, tudo que você ama estará em perigo." O tom dela era de urgência, de uma mãe que sabia que o relógio estava sendo repleto de chamas. A multidão estava paralisada, os olhos fixos na cena, como se fossem espectadores de um filme de terror. "Quem são eles?" Alguém na plateia perguntou, mas ninguém tinha as respostas. E então, um estalo, algo que cortou o ar, ecoando como um tiro. O som ressoou em Diego, fazendo seu estômago revirar. Ele olhou para o carro. A porta se abriu e de dentro uma figura familiar saiu. Um garoto. Não, um homem, com um olhar vazio e desespero escrito no rosto. "Lucas!" gritou Diego, sem acreditar no que via. O melhor amigo que ele pensava ter perdido anos atrás estava diante dele. A última vez que o havia visto, Lucas estava misturado à bruma da noite, desaparecendo em sua própria tempestade pessoal. A vida deles, entrelaçada de esperanças e sonhos, agora se chocava com aquele momento. "Eu não podia ficar longe, Diego", Lucas disse, a voz embargada. Ele se virou encarando as figuras encapuzadas que avançavam. "Eles sabem, eles sempre souberam." O pânico era claro em sua fala. Diego sentiu uma onda de sentimentos catastróficos. Como ele havia se envolvido nisso? O que seus amigos tinham em comum que estava prestes a desvelar-se de forma tão dramática? E mais importante, que segredos estavam enterrados nas palavras de Lucas? "Lucas, o que você quer dizer com isso?" A confusão tomou conta de Diego. "O que acontece agora?" "Você precisa acreditar em mim", Lucas implorou. Mas antes que pudesse terminar, um dos capangas encapuzados se adiantou, colocando a mão em seu peito. "Silêncio!" O choque no olhar de Diego era inegável. Um amigo, alguém que partilhava os mesmos sonhos, agora transformara-se em um desconhecido. E a confiança era uma fraqueza perigosa. "Vamos! Nós precisamos!" Lucas começou, mas o tom da sua fala se interrompeu com a risada sardônica do homem de preto. "Você realmente pensou que poderia escapar, não é, Lucas? O jogo já começou, e você, infeliz, não é mais uma peça do tabuleiro." Miguel olhou para Diego, um olhar que misturava culpa e revelação. "Ele não é quem você pensa que é. Ninguém aqui é." A raiva na voz de Miguel reverberou na mente de Diego. Sofia, ainda com a mão segurando a dele, olhou para os dois e, com uma calma desconcertante, sussurrou: "Vocês precisam confiar uns nos outros. Isso é maior do que nós." O carro avançava rapidamente, e uma nova revelação, tomada por uma sombra, pairava sobre todos. O que Vlad tinha que ver com isso? O ceifador estava prestes a chegar, e com ele, uma tempestade de verdades, reverberando em direções que Diego nunca poderia imaginar. "Diego, você é a chave." A voz de Lucas se elevou e a tensão pulou como um foguete prestes a explodir. "O destino de todos nós depende de você." "Esperem, o que você está dizendo?" A palavra escapuliu da boca de Diego, mas o eco de sua própria dúvida pairava no ar. O que ele estava prestes a descobrir mudaria tudo, e enquanto o carro se aproximava, uma nova verdade começou a se desenhar diante dele, como um quadro aterrorizante. O que realmente estava em jogo? A linha entre amigo e inimigo começava a se embaralhar,
E com isso, a urgência crescia. O destino de todos estava em suas mãos. Mas em qual direção ele escolheria seguir? A escolha poderia de fato mudar suas vidas para sempre. A multidão recuou, os olhares fixos na cena. Então, como uma tela que se rasga, o inesperado aconteceu. O carro preto parou bruscamente, e do motorista surgiu uma figura. Seus olhos eram gélidos, reconhecidos. Era um rosto que Diego conhecia bem, mas que nunca imaginaria ver ali. Mariana? Diego sussurrou, a incredulidade fazendo sua voz falhar. Sua ex-namorada, desaparecida há anos, agora estava ali, de pé, cercada por sombras. O que ela estava fazendo envolvida com isso? Você não entendem. Mariana começou, mas seu olhar fala mais que palavras. A culpa e a dor a consumiam. Miguel gelou. Não pode ser. Por que você está com eles? O medo agora tomava seu lugar em meio à raiva. Os capangas se posicionaram, mas algo no olhar de Mariana deteve-os. Eu só queria proteger vocês. As palavras saíram como um grito profundo e angustiado. A verdade é mais complicada do que vocês imaginam. Como assim? Diego estava confuso, o mundo girando à sua volta. Qual verdade? Sobre sua mãe? Sobre nós? Sobre todos nós? Mariana estava em um abismo emocional, e a tensão se tornava ainda mais insuportável. E então, com uma única frase, ela desafiou tudo. Sofia não é só sua filha, Diego. Ela é uma herdeira de algo que vocês não compreendem. Um silêncio cortante tomou conta. A revelação se despedaçou como um cristal, e o sentimento de caos se transformou em uma nova compreensão. A verdade nunca foi apenas sobre o que era individual, mas sobre laços de sangue, segredos que estavam enraizados nas mais obscuras sombras da vida. Diego sentiu as pernas fraquejarem. O que mais ele não sabia? O que significava isso tudo? E mais importante, quem realmente era Sofia? A busca pela verdade não tinha começado, mas sim se intensificado de forma catastrófica. A multidão vuzou, questionando o que estava acontecendo. Olhares se cruzaram, a ansiedade se transformando em um muro que deixava todos em um estado de pânico. A realidade estava mudando rapidamente, e o futuro se tornava uma miragem distante. Diego olhou de um para o outro, o peso das consequências caindo sobre ele. As perguntas se acumulavam, e a única certeza era que nada seria como antes, e o tempo estava a esmo. A única coisa que ele poderia fazer agora era escolher. Mas escolher o quê? Diego estava lá, paralisado, com a mente girando, enquanto tudo desmoronava ao seu redor. Mariana, uma figura do passado, agora se tornava um fantasma que pairava sobre as revelações de sua vida. Sofia não é só sua filha, ela disse, e as palavras pareciam cortar o ar como uma faca. O que isso significava? O que mais estava escondido? Um silêncio pesado envolveu a multidão. Os olhares estavam fixos, confusos, inquietos. As sombras se aproximavam, e a tensão estava eletricamente carregada. Por que você está com eles? Miguel exclamou, sua voz tremendo entre raiva e desespero. Porque eu sou parte disso. Mariana respondeu, respirando fundo, a voz tremendo. Eu fiz escolhas. Para proteger a todos vocês. O choque era palpável, como se alguém tivesse dado um tapa a cada um ali presente. Todos estavam parados, sem saber como reagir. Diego deu um passo à frente, o coração acelerado. Proteger de quê? A dor interna crescia, pulsando como um tambor. Cada palavra que saía da boca dela parecia um eco de uma vida que ele não entendia. Alguém está vindo, Mariana disse. A urgência em sua voz fez com que todos ao redor prendessem a respiração. E eles não vão parar até que a verdade seja revelada. O carro preto estava lá, parado, como um monstro prestes a devorar a todos. E quando a tensão parecia estar no seu ápice, um clarão. Um tiro ecoou, cortando o ar como um trovão. E pânico tomou conta. Diego sentiu sua respiração falhar. O que estava acontecendo? Olhando para Miguel,
Viu seu irmão cair, o olhar de desespero em seu rosto. O estampido do tiro ressoou em sua mente, e o estrondo foi tão forte que fez todos recuarem. Não! Diego gritou avançando. Seu corpo estava em movimento, mas sua mente estava paralisada pela confusão. Miguel se contorceu no chão, as mãos agarrando o local onde o impacto ocorreu. As pessoas estavam gritando. E a cena se transformou em um caos absoluto. Mariana gritou: "Não podemos ficar aqui! Eles vão voltar!" Ela puxou Diego pelo braço, e ele olhou para Sofia. A filha estava em estado de choque, seus olhos arregalados. Algo havia mudado. O tempo estagnou. Mas logo outra figura emergiu do caos. A mulher de preto com um ar de autoridade que fazia a multidão recuar. "Chega, todos vocês!" disse ela, sua voz cortante chamando a atenção. Ela apontou para Diego. "Você!" A fúria nos olhos dela era aterradora. "Você não tem ideia do que está por vir." Diego sentiu um frio na espinha. A forma como a mulher falava parecia pessoal, íntima. "O que você sabe?" Ele bateu os pés contra o chão. A adrenalina corria. "Que você não tem apenas o destino de Sofia em suas mãos." A mulher fez uma pausa. A tensão estava no ar. "Mas também algo muito maior que você. Algo que pode mudar tudo." Antes que pudesse processar a informação, um grupo de homens encapuzados surgiu, cercando o lugar. O caos se intensificou. "São eles!" alguém gritou. As sombras cobriram a área e o pânico se espalhou como chamas. O coração de Diego pulsava. O tempo parecia escorregar através de seus dedos. No meio do tumulto, Sofia fez um movimento. Com uma calma surpreendente, ela começou a andar em direção à mulher de preto. "Você tem que parar. Não queremos briga." O olhar sereno de Sofia fez todos ficarem em silêncio, uma pequena luz de esperança em meio ao caos. Mas qualquer resquício de alívio foi rapidamente consumido quando aquela mulher olhou para Serena e com uma expressão de incredulidade sussurrou: "Você, como você pôde se envolver?" As palavras delas cortaram através do caos, um corte profundo. Diego congelou. O que a mulher sabia sobre Sofia e, principalmente, o que mais eles estavam escondendo? Ele sentiu um nó na garganta, a realidade começando a desmoronar. O que mais estava por trás de tudo isso? O que está acontecendo? A voz de Diego tremia, mas ele forçou a perguntar. O mistério apenas se aprofundava. O tempo estava quase se esgotando, e o que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. E nesse momento angustiante, Diego teve uma revelação que poderia destruir tudo o que pensava saber. A mulher de preto virou-se rapidamente, e um sorriso sardônico apareceu em seus lábios. "Você realmente acha que está no controle?" Ela olhou nos olhos de Diego, um brilho intenso. "A verdade é simples, Diego. Você é parte da chave, e a resposta está mais perto do que imagina." O que isso significava? O que mais ele não sabia? A dúvida pairava no ar como uma neblina densa, e enquanto o caos seguia em volta, Diego sentiu que estava à beira de uma descoberta que mudaria para sempre a vida dele e de todos que amava. Diego ainda estava em choque, o queixo caindo enquanto as palavras da mulher de preto reverberavam em sua mente. Portanto, Sofia não era apenas sua filha. Havia uma ligação mais profunda, mais sombria. E todos aqueles que estavam ali como espectadores pareciam estar segurando a respiração, esperando o próximo movimento. "Você? O que você quer dizer com isso?" Diego sentiu a voz falhar, mas precisava saber. A atmosfera estava pesada. Cada olhar se fixava nele e em Mariana. O vento carregou um perfume de pânico que se misturava com a adrenalina. A mulher de preto encarou Sofia, o desdém escorrendo de suas palavras. "A verdade é que essa garota, ela não é quem você pensa que é. E sua aparição aqui é tudo menos aleatória." Os murmúrios começaram a subir, agudos, apressados, confusos, assim como os rostos da multidão que se alteravam entre temor e descrença. Diego sentiu seus joelhos amolecerem.
O que estava acontecendo? Era como se cada palavra disparasse uma flecha diretamente em seu coração. Eu não sou apenas sua filha. A voz de Sofia foi mais firme do que Diego esperava. A menina, com seu olhar resoluto, não estava fugindo. Ela estava se posicionando. Eu tenho um legado, um que estão tentando esconder de você. A revelação pendia no ar como um peso. Mas antes que qualquer um pudesse processar, uma explosão de luz repentina ilumina a cena, ofuscando tudo por um segundo. O carro preto atrás deles foi atingido por uma bola de fogo, a explosão ecoando como um trovão. As pessoas gritaram e começaram a correr em todas as direções, e o pânico tomou conta como uma onda avassaladora. Mariana! Diego gritou, tentando encontrar sua ex-namorada em meio ao caos. Mas quando olhou para o lado, viu-a cercada por sombras e sua expressão estava congelada. A mulher de preto a segurou pelo braço, sua fúria agora uma tempestade. Você realmente pensou que poderia escapar? Eles já chegaram. Revelações pedem sacrifícios, não é mesmo? A voz de Mariana ecoou, e nesse instante um raio cortou o céu. Um estrondo. Ela se virou para Diego, e em um átimo de segundo, a figura da mulher de preto atirou um dispositivo em direção ao grupo. Um clarão intenso fez Diego fechar os olhos. Quando abriu novamente, a mulher de preto tinha desaparecido, assim como Mariana. Diego estava em estado de atordoamento. Seus pensamentos giravam como um redemoinho. Mariana! Não! O desespero tomou conta. Ela não pode ter ido embora. O que aconteceu? As perguntas se multiplicaram em sua mente, mas nenhuma resposta surgiu. As pessoas se afastavam. A multidão estava em pane. Enquanto isso, Miguel caiu de joelhos, os olhos cheios de lágrimas, enquanto as peças do quebra-cabeça se ajustavam em sua mente. Isso não pode estar acontecendo. Diego olhou para Sofia. O que está acontecendo? O que eles queriam? Ele sentia o peito apertado, um nó firme que o impedia de respirar. Sofia não hesitou. Eles estão atrás de mim por causa da verdade do nosso passado. Eu não sou só filha do Diego. Minha mãe estava envolvida com eles, e agora eles querem me levar. Diego respirou fundo, a sensação de descontrole começando a se instalar. Ele olhou para os rostos em pânico ao seu redor, mas todos pareciam agora apenas figuras distantes. Era como se o mundo tivesse encolhido, e tudo o que restava era ele, Sofia e o mistério que o cercava. E no meio dessa revelação, outros ecos de tiros cortaram o ar. O que era isso? Quem mais estava atrás deles? Diego sentiu que a vida dele nunca mais seria a mesma. Sofia, precisamos sair daqui. Mas antes que eles pudessem se mover, o céu escureceu subitamente, como se uma cortina de trevas tivesse descido. Algo profundo, outra força se aproximava, algo que fazia a atmosfera pulsar. E neste exato momento, um grito ensurdecedor ecoou. Parem! Vocês não podem escapar do que são! A voz era como um rugido, reverberando através das ruas. Diego, olhando ao redor, percebeu que, por trás de toda aquela turbulência, algo muito mais sinistro estava prestes a ser revelado. Um novo personagem estava assumindo o palco, um que parecia ter o poder de mudar tudo novamente. Ele se virou para Sofia, a garganta seca. O que você sabe sobre isso? O tempo estava se esgotando, e o próximo passo pode decidir o futuro deles para sempre. Diego estava paralisado, a mente em meio ao caos. A mulher de preto parecia ter um poder que ia além de tudo o que ele poderia imaginar. A tensão estava no ar, e a multidão se afastava, consciente do perigo. Parem! Vocês não podem escapar do que são! A voz ecoou como um trovão. O coração de Diego batia rápido, a adrenalina pulsando em suas veias. Sofia, ao seu lado, olhou para ele com um ar determinado. Pai, precisamos encontrar a verdade, antes que seja tarde demais. Ele a encarou.
O medo nos olhos dela só aumentava sua própria ansiedade. O que a mulher sabia? O que estava em jogo? Então você acha que sabe de tudo? A mulher de preto sorriu, mas não havia alegria em sua expressão. A verdade vai destruir tudo o que você conhece. Diego franziu a testa, tentando entender as ligações. Sua mente girava em torno de uma pergunta. Por que essa mulher estava focada nele e em Sofia? Seria a herança que Mariana havia mencionado? As últimas palavras a ecoavam em sua mente. Você precisa entender, Diego. Tudo isso é parte de um jogo muito maior. O homem de preto apareceu por trás da mulher, com um olhar impiedoso. Eles vêm atrás de você desde o dia em que nasceu. Miguel estava em pé, tenso, observando tudo com um semblante de desespero. Eles vão destruir nossa família. Você não pode deixar que eles levem Sofia. Um estalo surgiu, o que cortou o ar e levou todos a se afastarem rapidamente. O carro preto de antes estava envolto em chamas, e a fumaça começava a se espalhar. O grupo de homens encapuzados estava se aproximando, a determinação em seus olhos. O que iriam fazer? Vamos! Agora! Gritou Diego, pegando a mão de Sofia. Eles começaram a correr, mas a mulher de preto ainda os perseguia, seus passos rápidos e sem hesitação. O caos os circundava, mas a ligação entre pai e filha era mais forte. Você vai ter que lutar! Sofia gritou enquanto eles se moviam. Um misto de pânico e coragem. Lutar como? Diego perguntou, sua mente pulando de uma ideia para outra. Como sou eu a chave para tudo isso? A verdade parecia mais distante a cada segundo que passava, e o tempo estava correndo. Sofia olhou para ele à luz de determinação em seus olhos. Você precisa confiar em mim. O que quer que aconteça, nós fazemos isso juntos. Era como um estalo de consciência. Diego percebeu que eles não eram apenas fugitivos. Eram combatentes em uma batalha contra um destino que os perseguia. Vamos enfrentar isso então, gritou, a adrenalina fazendo seu sangue ferver. Enquanto eles corriam, o grupo de homens à sua frente parecia hesitar. Isso era tudo o que Diego precisava. Ele se virou pronto para lutar, a raiva ardendo dentro dele. Venham, seus covardes, gritou, a voz ecoando em desafio. A mulher de preto sorriu novamente, mas agora era um sorriso de aprovação. Finalmente, você está começando a entender. Os dois grupos se encararam. O silêncio pairava, e num movimento abrupto, a briga começou. As sombras parecendo dançar em um balé caótico. Mas Diego e Sofia estavam juntos, prontos para tudo. Com cada golpe, cada movimento, eles se sentiam mais unidos. A explosão de um impacto chamou a atenção de todos, e Diego teve um vislumbre de um futuro onde foram os vencedores. Uma nova força crescente entre eles. De repente, o caos ao redor, desgastado pelo pânico, parecia se dissipar. Havia esperança. Havia um caminho. Ao olhar ao redor, Diego viu Miguel, caído, mas lutando. E no instante em que suas mãos se apertaram, num gesto silencioso de solidariedade, ele soube que era isso que importava: a família. Vamos acabar com isso de uma vez por todas. E naquele momento, a verdade começou a se desenrolar. O peso de todas as mentiras começava a desmoronar. E enquanto lutavam lado a lado, uma nova lufada de ar os envolveu. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas, disse uma voz na mente de Diego, como um chamado para o futuro. Esmague o botão de like agora para dar força ao nosso canal. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Nesse momento, ele percebeu: a luta pela verdade e pela família nunca acabaria. E ele estava pronto para enfrentar qualquer desafio que viesse a seguir.